Gostaria de falar hoje, querido, sobre um tema muito interessante que é sobre o altar de incenso. Vamos abrir a Bíblia, vamos começar com a palavra de Deus, não é? Então, abra aí a sua Bíblia, aí em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. E você vai ver sobre a determinação de Deus a respeito do altar de incenso. Interessante, olhando no Espírito de Profecia e também sobre o valor dos móveis do santuário, certo? A parte do santuário mais importante, se a gente pudesse classificar entre eles, entre as partes mais importantes, que todas representam Jesus Cristo, mas a parte mais importante é a Arca da Aliança, onde estava o Shekinah, que é a presença direta do nosso Deus. E depois desse móvel maravilhoso e importante, onde estava a lei de Deus, a presença de Deus, a vara de Arão, tudo ali dentro da arca, depois desse móvel, o segundo mais importante é o altar de incenso. Você sabia disso? Pois é, o altar de incenso. Por quê? Vamos ver no decorrer da mensagem de hoje, porque o altar de incenso era tão importante. Êxodo capítulo 30, versículo 1 em diante, diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira, de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento, um côvado de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com eles. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Interessante essa peça maravilhosa. E o versículo 4 diz: também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados a farás, nelas se meterá os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Ali mostra que o altar, esse texto mostra que o altar é algo todo especial. É mais ou menos assim essa ideia. Ele tem 4 chifres, onde aqui o sacerdote coloca o sangue, certo? E todos os dias eram colocados aqui, nesta área, o incensário, ou melhor, as plantas especiais que Deus escolheu. Se vocês quiserem saber como eram esses aromas, está no capítulo 30, versículo 34. Faça a gentileza de abrir aí a Bíblia. Êxodo, capítulo 30, verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e guábano. Esse guábano também era outro aroma, certo? Estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso perfume, segundo a arte de perfumista, temperado com sal. Interessante, colocava-se sal puro e santo, certo? Aqui mostra que um desses elementos, esse aqui chamado ônix, era uma resina. Então, uma parte, versículo 36, uma parte dele reduzirá a pó e porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. Então, eram algumas plantas especiais e também resina. E misturava e colocava no altar e ficava durante todo o dia. Fazia isso de manhã, ficava
o dia inteiro e fazia à tarde, porque ficaria a noite inteira esse cheiro maravilhoso e agradável, que era o incenso, e subia a fumaça e passava para o véu onde estaria o lugar santíssimo. Interessante, no livro de Hebreus diz que esse altar estava no lugar santíssimo, mas quando a gente olha a localização dele precisa, ele estava no lugar santo. Bem, e agora? Esse altar pertence ao santo ou ao santíssimo? Pastor Alberto Ti, estudando sobre tudo isso e falando, ele escreveu um artigo dizendo: o móvel, na sua situação local, estava no lugar santo, mas ele pertencia ao Santíssimo, certo? Por quê? Porque o sacerdote tinha que todos os dias ir ao lugar santo. Ele poderia ir ao lugar santo e oferecer aí o incensário, o incenso, certo? Mas só que a fumaça passava para o lugar santíssimo, entenderam? Então, geograficamente, ele estava no lugar santo, mas ele pertencia ao Santíssimo, porque era um objeto especial, santíssimo ao Senhor, e aquela fumaça que subia com aroma suave e agradável simbolizava a oração dos santos, que deveria ultrapassar o véu e chegar até Deus ali no lugar santíssimo. Isso é uma representação, amigos, de que a sua oração, às vezes você acha que não passa nem do teto, mas fique sabendo que chega ao coração de Deus. Deus te ama muito, Ele escuta cada oração e aqui simboliza exatamente o altar de incenso, oração dos santos. Observe como era feito este altar. Ele era feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, certo? E ele tinha 4 chifres, as bordas eram bem trabalhadas e bonitas, 4 argolas, onde se colocaria esses varões, essas varas, onde era transportados. Ele era quadrado, né? Tinha um côvado aqui de cada lado e 2 côvados de altura. Então, era 45 centímetros de cada lado por 90 de altura. Assim era o altar de incenso, que é o móvel, segundo móvel mais importante do santuário, certo? Todo de ouro, bem trabalhado, coisa especial, mostrando que Deus gosta do melhor e nós devemos buscar o melhor. Vamos verificar se realmente o altar de incenso simboliza as orações? Salmo 141, versículo 2. Observe o que está escrito aí. O Salmo 141, 2 diz: seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das mãos como a oferta da tarde. Então aí o salmista está orando e dizendo: Senhor, por favor, as minhas orações sejam exatamente um cheiro agradável a ti, incenso diante de ti. Então, as suas orações precisam ser agradáveis. Nós precisamos agradar a Deus e nós precisamos orar mais. Quando é que nós agradamos a Deus? Quando nós oramos. Ah, mas eu não sei orar. Ore do jeito que você sabe. Ore como você sabe. E eu vou dizer um pensamento que é muito citado na área da mordomia cristã. Diz assim: Deus até entende a nossa falta de fé, mas Ele não aceita a nossa falta de sinceridade. Então, Deus quer que a gente tenha fé e tenha também sinceridade para com Ele. Abre o coração para Deus. Derrama as tuas queixas a Deus. Fala. Nós nunca vamos saturar a Deus com as nossas orações, mas nós precisamos orar mais. E quando você orar, lembre-se do altar de incenso. A oração e a fé farão o que nenhum poder na terra conseguirá realizar, diz a Sra. Ellen White no livro Ciência do Bom Viver. A oração e a fé farão o que nenhum poder na terra consegue realizar.
Alguém disse que nenhuma pessoa pode viver corretamente se não orar corretamente. Orar corretamente para viver corretamente. Isso é uma necessidade para a alma, uma necessidade vital. É parte do plano de Deus, diz Ellen White, é parte do plano de Deus conceder em resposta à oração da fé o que não daria de outra maneira. Então, a oração é a chave para o crescimento espiritual, pois ela diminui nossa confiança própria e deposita em Deus toda a nossa esperança. Isso é muito importante. A negligência da oração representa um desastre para a vida espiritual. Negligenciar a oração significa morte espiritual. Você não quer morrer, não é verdade? Então, você precisa viver. E para isso você precisa orar. Orar mais. E ore de qualquer maneira, onde você estiver. A oração deveria ser feita geralmente ajoelhados. Mas não é necessário ser sempre assim. Você pode orar também andando, viajando, caminhando, de cabeça para baixo, como Jonas estava na barriga do peixe. Como era que Jonas estava na barriga do grande peixe? Ninguém sabe, só sei que estava de ponta cabeça, no meio de gosma, cheio de coisa. Sei lá, ore em qualquer lugar e você vai ver que Deus vai te atender, porque Ele te ama muito. Verifique uma coisa interessante. O altar de incenso tinha constantemente aquele incenso agradável subindo. Então, isso simboliza também as nossas orações que devem constantemente subir, constantemente subir ao céu. Nós temos que ver também que as orações de Daniel, por exemplo, abre sua Bíblia em Daniel capítulo 10. No livro de Daniel, quando ele orava, você sabia que Daniel era um presidente da Babilônia naquela época, né? Pastor, mas lá no capítulo 6 diz que tinha 3 presidentes e vários sátrapas, né? Mas mais ou menos uns 120 sátrapas. Esqueci o número agora. Exatamente. Mas quando aqueles presidentes e sátrapas quiseram atrapalhar a vida de Daniel e etc., e foram quem provocou, eles provocaram a morte de Daniel, o lançado Daniel na cova dos leões, Nabucodonosor mandou aqueles presidentes todos para a cova dos leões, vocês sabem. Foi Nabucodonosor, não foi Dario, não é verdade. Minha esposa já está me corrigindo ali. É uma benção essas mulheres, viu, pastor Wagner? E então, quando foi lançado na cova dos leões, os presidentes foram lançados também, ficou somente um presidente. Quem era esse presidente? Daniel. E Daniel tinha uma agenda cheia, muito lotada. Mas o que acontece? Um dia Daniel chegou lá e falou para a secretária dele, não sei se era a secretária ou um secretário, disse: suspende toda a minha agenda. Eu não vou atender ninguém. Então, posso transferir todos os compromissos para amanhã, senhor presidente? Não, amanhã também não. E na próxima semana pode? Não, também não, na próxima. E na outra pode? Não, eu vou passar 3 semanas fora. 3 semanas fora? O que o senhor vai fazer? Daniel capítulo 10, versículos 2 em diante, diz: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, orando durante 3 semanas, um presidente, certo? Do maior país do planeta, naquela época. E ele orava 3 semanas. Quantos dias são? 3 vezes 7, 21, não é? 21 dias. Um homem com uma agenda lotada, tirando tudo de fora para oração. Você faria isso? Você deixaria o seu emprego e se dedicaria à oração exclusiva, à oração, até ter uma resposta de Deus? Deus ama muito cada um de nós. E sabe, Ele quer se relacionar conosco. Deus quer relacionar-se contigo. Então, ore mais.
Dedique-se mais. O altar de incenso está dizendo exatamente assim, olha, existe um móvel no santuário só dedicado à oração. E é exatamente isso que eu e você devemos fazer. E Daniel, capítulo 10, versículo 3, diz: aqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. E sabe o que aconteceu na primeira semana que Daniel orou? Nada. Sabe o que aconteceu na segunda semana que Daniel orou? Nada. Sabe o que aconteceu na terceira semana que Daniel orava, pranteava, chorava, pedindo a Deus que atendesse? No final dos 21 dias, veja o que está escrito em Daniel capítulo 10, versículo 10 também. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Você gostaria de ser amado pelo céu? Então, meu amigo, minha amiga, ore mais. Se dedique mais à oração. Faça disso uma prioridade. Daniel largou tudo e a agenda dele era muito intensa. Ore mais. Claro, a gente deve orar e deve confiar e deve esperar que Deus atenda. Mas também devemos fazer a nossa parte. Daniel fez a parte dele. Confiar e dedicar. Homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então disse-me, olha a resposta às orações. Então diz, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Observe, desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu. Não aconteceu nada, mas Deus ouviu. No segundo dia, também não aconteceu nada, mas Deus ouviu. E aqui diz, desde o primeiro dia, Deus ouviu. Você acha, amigo e amiga, que Deus não está ouvindo tua oração? Você acha que ela não passa do teto? Você acha que só a oração de pastor é que tem poder? Ei, fica tu sabendo que Deus ouve a tua oração. Acredite, peça, tenha esse relacionamento com Deus. Lembra daquele pensamento que eu sempre cito aqui? Quando você ora, Deus tira algo de você e coloca algo dele. É por isso que Ele quer o relacionamento. É por isso que Ele quer que você esteja ligado à energia do universo, que é Deus. E então, desde o primeiro dia, Deus ouviu a oração. Aqui diz porque que não foram atendidas no primeiro dia, a partir do primeiro dia. Observe o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia é Satanás, o inimigo, as coisas terríveis, malignas, me resistiram. Porém, Miguel é Jesus Cristo, um dos primeiros dos príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias muito distantes. Veja que maravilha aqui, o altar de incenso, simbolizando a oração. E aqui eu estou dizendo para você que está me ouvindo na sala 57, ore mais, peça mais o batismo do Espírito Santo e não pense que as suas orações são em vão. Não pense também que você pode ficar um dia, 2 sem orar.
Não pense que você pode ficar um dia ou dois sem assistir à sala 57 e está tudo bem. Ei, nós estamos aqui induzindo você a orar mais, a ler mais a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui e ter orações específicas, orações intencionais, orações dizendo para Deus o que é que você quer. Todas as vezes Deus pergunta: o que você deseja? O que é que você quer? Jesus perguntava isso para o cego: o que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Ah, tá, eu queria saber o que é que você quer. Seja específico com Deus e Deus vai ser muito carinhoso e específico com você também. Zacarias um dia foi ministrar no altar de incenso. Leia em Lucas capítulo 1, versículo 5. Abra lá a sua Bíblia e veja em Lucas capítulo 1, versículo 5. Olha o que é que está escrito ali quando Zacarias, o sacerdote, que era mais tarde se tornou o pai de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus. Zacarias capítulo, ou melhor, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz que Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas, justas, amavam muito a Deus, eles eram irrepreensíveis e eles guardavam os mandamentos e não tinham filhos. Mas veja o versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Oração. Um homem de oração, oferecendo a Deus a oração do povo e o povo orando também. Aqui está o segredo do crescimento, pastor Wagner e todos os demais da sala. Oração. Nós não podemos desligar da fonte, nós não podemos nos desligar da fonte. E aqui está o homem de Deus orando a Deus no lugar que Deus criou e planejou, e agora o povo lá fora orando também. Eis que lhes apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, pois, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Deus ouve as orações, irmãos. Deus ouve a sua oração. Por favor, acredite. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o teu nascimento, com o seu nascimento. Pois ele, olha que maravilha aqui, ó, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, olha a dieta, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Onde surgiu tudo isso? No altar de incenso. O que estavam fazendo? Oração. Oração. Acredite que isso é verdade. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ir mais a esse altar de incenso. A oração, um lugar muito especial, onde Deus tem prazer de estar. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, amigos. Vamos abrir lá. Na igreja apostólica primitiva, a igreja apostólica, eles oravam muito, mas muito mesmo. E no capítulo 4, versículo 31, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Orem mais para receber esse poder. Ore mais para receber o Espírito Santo. Ore mais para você ser tremendo pregador da palavra de Deus, ser um testemunho vivo. Nós não comunicamos o que nós queremos, nós comunicamos quem nós somos.
E você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo para comunicá-lo, para comunicar a outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Aqui diz que tremeu o lugar. Eu acredito que Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 a 6, vai tremer essa terra e vai tremer um terremoto. Apocalipse capítulo 8. Vamos ler. Eu sei que no comentário bíblico adventista tem duas interpretações para esse texto agora que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 a 6. Diz algo interessante sobre os 7 selos e os 7 anjos com as suas trombetas. Trombetas, quando eram tocadas em Israel, era um chamado à convocação, era um chamado à adoração ou à oração. Então, quando tocavam as trombetas, todo mundo sabia que deveria deixar tudo que estava fazendo, porque algo importante estava ali sendo convocado. Então, observe o que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 8, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. A interpretação é que esse silêncio no céu é porque o céu vai se esvaziar e o nosso Deus vai vir nos buscar. Jesus, com todos os anjos, vem em direção à terra para buscar os salvos. Houve silêncio no céu. Então, essa mensagem aqui se aplica para agora os nossos dias, que Jesus está na iminência de vir nos buscar. Então vi, versículo 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Convocação. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Qual é o altar? Com um incensário de ouro, e foi-lhe dado aqui muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, todos os santos orando, todas as orações. Você lembra que na igreja apostólica primitiva, quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos? E aqui, a oração de todos os santos agora, com o poder de Deus e do Espírito Santo. Então, o incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Ah, meus amigos, a sua oração está lá também? Sua oração pelo seu filho que está fora da igreja, por algum enfermo que está muito mal, a sua oração pela salvação de alguém, a sua oração precisa estar aqui nesse meio. E o versículo 5 diz: e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Opa! Aqui mostra que o anjo tomou o incensário e encheu de fogo, não encheu de incenso. Interessante. Até o versículo 4 diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Ponto. Aqui no versículo 5 diz: e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Estou notando como isso é muito eminente para nós. Nós sabemos que estamos vivendo nesse período e que os santos de Deus precisam se unir em oração e os anjos estão preparados para recolher as orações. Meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos estar em oração, porque os anjos querem colher nossas orações e levar para Deus. Nós precisamos orar mais e acreditar nessa providência de Deus. Veja, o anjo
que recolher e levar a oração. Mas logo, logo os anjos também vão pegar as brasas e lançar sobre a terra. Isso significa destruição. De que lado nós vamos estar? Daqueles em que a oração vai subir ao céu ou daqueles que vão receber as brasas para serem queimados? Eu e você precisamos acreditar que nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Você e eu precisamos orar mais. Você e eu precisamos acreditar mais. Você e eu precisamos estar conectados mais. É diário. É como o maná do deserto. É aquilo que a Igreja Apostólica Primitiva fazia. Estar ligado na tomada. Porque senão não funciona. Nós precisamos funcionar. E para isso nós precisamos mais orar. Quero ler o último texto. Está em Apocalipse, ou melhor, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e o versículo 46. Eu sei que várias vezes a Bíblia fala que a Igreja Apostólica orava muito, orava e orava e orava. Ficava 10 dias em oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ficar mais tempo em oração. Eu sei que existe um pouco de preocupação com relação à continuidade e o crescimento da Sala 57. Mas vamos ver se a gente colhe algumas mensagens de Atos capítulo 2, versículo 46, sobre os apóstolos. Atos capítulo 2, verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. O que eles faziam no templo? Oravam. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu também me preocupo com o crescimento da Sala 57. Eu queria que esse movimento ganhasse o mundo inteiro, iluminasse o mundo inteiro, certo? Que todo mundo fizesse parte. Mas sabe quem é que acrescenta pessoas a pessoas nessa sala e na Igreja de Deus, no mundo inteiro? Essa sala é a Igreja de Deus. Que diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, qual é a nossa parte como Sala 57? É diariamente perseverarmos unânimes em oração. O altar de incenso simboliza exatamente isso. Oração, pedindo o batismo do Espírito Santo, intercedendo pelos necessitados. E aí o Senhor vai exatamente nos dar mensagens maravilhosas e crescimentos maravilhosos. Algumas lições do altar do incenso. O incenso era contínuo, as nossas orações precisam ser contínuas. O incenso queimado sobe, as orações sobem ao trono de Deus. Era um perfume suave e agradável. As orações precisam ser agradáveis a Deus. Para isso, precisamos ter fé e sinceridade. Foi instituído por Deus o altar de incenso. A oração é também uma iniciativa de Deus para nos comunicarmos com Ele. Tudo isso nós precisamos lembrar, que a oração dos santos chega ao trono de Deus. E assim como Daniel pensava que 3 semanas de oração Deus não atendia, desde o primeiro dia Deus já ouvia e Deus mandou atender. Porém, Deus tem planos e às vezes existe resistência, mas Deus quer sempre te atender. Deus te ama muito, Deus ama a sua família, Deus ama a você e toda a sua casa. Não esqueça que o altar de incenso é simbolismo das nossas orações agradáveis ao nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje. Quantos querem orar mais a partir de hoje? Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão aí onde você está. E permita que
Deus escute a sua oração, porque Deus quer que você ore mais e acredite mais. Pastor Wagner, já posso orar? Ou... Eu vou compartilhar aquilo que o senhor pretendeu no começo, meu pastor, para o senhor. Pode ser, meu amigo. Para o senhor trabalhar em cima desta oração, nos lembrando que a oração é essa importância toda que o senhor mencionou. Aí está o altar. Povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Oremos. Querido Deus, muito bom saber que Tu ouves as nossas orações. Muito bom saber que os anjos levam essas orações também ao trono da graça. Muito bom saber que o Espírito Santo de Deus traduz as nossas orações segundo as nossas intenções e necessidades, porque nós nem sabemos pedir, Senhor, como convém. Nós, às vezes, temos a vista curta, enxergamos só próximo de nós, mas o Senhor conhece a história desde o seu início até o fim. Por isso, Espírito Santo, traduz as nossas orações, olha para as nossas necessidades, preenche aquilo que falta em nós. Mas, Senhor Deus, desperta-nos cada dia, porque no altar de incenso, o incenso era oferecido todos os dias, 2 vezes, de manhã e à tarde. Isso simboliza que as nossas orações precisam estar constantemente com um cheiro suave, agradável, subindo ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos estar ligados à fonte, à corrente. Nós queremos estar ligados a Ti. Nós queremos receber a vida espiritual. Nós queremos receber o poder prometido para nós nesses últimos dias. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Alcança os nossos corações, alcança cada pessoa desta sala. Senhor Deus, aqueles que vão assistir posteriormente, abençoa-os também, são filhos de Deus, as atividades os impedem de estar aqui agora, mas eles estão, Senhor Deus, ocupados, mas vão assistir depois, abençoa-os também, permita que essa bênção alcance a todos, possa cobrir toda a terra, e que esta oração, Senhor, vá com a intercessão do Espírito Santo, que toque no coração de Deus para atender às nossas necessidades. Abençoa-nos, batiza-nos, cobre-nos com o manto de justiça do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a Tua graça. Te pedimos todas estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém. Amém e amém.